Louvado seja Deus. Vamos ouvir a serva do Senhor, que irá ministrar uma palavra para o nosso coração, que possamos estar a Deus, né? Louvado seja Deus. Esta palavra iremos receber em nome de Jesus. Você que puder ficar de pé, estenda as mãos para cá, vamos estar rapidamente estendendo uma oração pela Senhor. Querido Pai, Deus Santo e querido, em nome de Jesus, te damos graças, Pai eterno, ó Deus de bondade e poder. Estamos aqui porque precisamos, Pai, de Ti. Somos gratos por estar aqui, mas também a cada dia queremos, Pai, crescer, aprender de Ti, Senhor. Peço ao Senhor que fale do nosso coração através da Tua Filha, conforme, Pai, assim o Senhor desejar falar o nosso coração através do Teu Santo Espírito. Pai, usa, Pai, ó Deus, que não seja ela, mas o Espírito Santo do Senhor, ao falar à Tua igreja esta noite, aquilo que nós precisamos para a edificação da nossa fé, Pai. Abençoa tua serva, Pai, ajuda e dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Abre suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor disse, né, ele me pegou de surpresa. Eu estava lá na ilha. Ele me mandou a mensagem. Acho que ele me mandou até cedo, mas estava sem internet. Quando eu consegui ver, já comecei a falar com Deus. E ali o Senhor me deu a sua palavra, colocou sobre o meu coração e ele começou a palestrar comigo. Salmo de capítulo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que aqui o Senhor quer só fazer um complemento daquilo que já foi falado aqui na quinta-feira passada. E enquanto eu estava lá embaixo, meu pastor estava orando. Aleluias, eu ouvi quando ele mencionou sobre limpeza de corações, sobre arrependimento, porque a vida do nosso mestre está muito perto. Amém? O Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque o meu corpo está ardendo em febre e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho gemido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração está descompassado e a força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros tomam distância da minha chaga, e também os meus parentes. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado
seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui dá um salmo, aleluias, que se refere ao salmista, ao rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que esse salmo aqui todos já conhecem o motivo do rei Davi ele fazer essa oração a Deus. Nós sabemos que é uma oração, um salmo de arrependimento. Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria fazer uma pergunta para você. Para você, o que é o pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi uma das primeiras perguntas que Deus me fez quando Ele me deu este salmo hoje pela tarde. O que é o pecado para você? Aleluia. Muitas pessoas acham que o pecado é só quando adultera, acham que o pecado é só quando se prostitui, acham que o pecado é só quando fuma, quando bebe. Mas o pecado ele não é só isso. O pecado é quando você desobedece a Deus em qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você desobedece a Deus naquilo que Ele te manda fazer, você já está pecando com o Senhor. O pecado é aquilo que, quando Deus coloca algo nas tuas mãos e você não faz, você já está pecando contra o Senhor. O pecado, aleluias, enfim, resumindo, é quando Deus diz: tira essa cadeira do lugar e você não tira. Você está desobedecendo, você está pecando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria só trazer uma reflexão na vida dos irmãos nessa noite e alertá-los que o pecado não é só trair sua esposa, que o pecado, aleluias, não é só, louvado seja o Senhor, você se prostituir com bebida, com droga, com cigarro, com mulheres. Não. O pecado, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo quando você olha para aquilo que você não deveria olhar, você já está pecando contra Deus. E ali, eu fazendo essa reflexão, eu cheguei a um dos maiores pecados, aleluias, que nós todos hoje praticamos, e até mesmo sem perceber, nós estamos pecando contra Deus. Sabe, quando Deus me deu esse salmo e começou a palestrar comigo, quando eu saí um pouco da casa do pastor onde eu estava, porque lá na ilha, claro, não pega, você tem que procurar sinal. E quando eu saí, que entrou um sinal, que veio a cobertura, que entrou a mensagem do pastor, eu voltei para colocar o celular para carregar, e quando eu entrei no quarto, Deus falou assim comigo: pega a Bíblia. E o pastor Denilson não estava em casa, ele estava na rua. A missionária estava assim lavando a área, e eu fui para a cozinha. Eu peguei a Bíblia, abri e sentei. E quando eu sentei ali, eu comecei a folhear a Bíblia e fui levando algumas passagens. E do nada a missionária ela entra. Ela puxou a cadeira, ela sentou. Ela viu que eu estava estudando a Bíblia. Ela sentou e começou a conversar comigo. Eu disse: Senhor, eu quero uma palavra, eu quero estudar, eu quero entender alguma coisa. Mas ela veio conversar. Eu parei, eu levantei a cabeça e ali ela veio falando, foi falando. E quando ela falou algo, foi como se o Senhor tivesse feito comigo exatamente, aleluias, como Ele fez com Jeremias. Ele abriu um livro na minha frente, louvado seja o nome do Senhor, e falou comigo. E ali, enquanto Ele falava, daí para frente Deus veio palestrando. E um dos pecados mais horripilantes
que nós estamos cometendo hoje, desde o adulto e a criança. O Senhor me chamou a atenção mais uma vez para isso. Nós estamos pecando muito a Deus, porque nós estamos trocando. Isso já foi falado muitas vezes aqui, mas hoje o Senhor falou comigo de uma forma diferente. Nós estamos trocando Deus, aleluias, por uma tela de celular. Nós estamos trocando Deus, aleluias, por a tela de uma televisão. Nós estamos trocando Deus, louvado seja o nome do Senhor, por uma conversa corriqueira que não é de Deus. Mas aqui eu quero fazer uma introdução do que é o pecado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você não fique pecando, achando que você não está pecando, fazendo e dizendo que você não está pecando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos um salmo de arrependimento, aleluias, do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi, ele reina 40 anos sobre Israel. Nós vemos nas histórias bíblicas que Davi, os seus primeiros 20 anos de reinado foram bênçãos, foram vitórias, foram muitas alegrias na vida do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os 20 anos últimos, aleluias, foram de muita turbulência na vida do rei. Foi de roubo, escuridão, aleluias, muitos pecados envolvidos. E nós sabemos que todo pecado tem uma consequência, aleluias, sendo ele grande ou sendo pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Tem consequência. Entenda que tudo na nossa vida tem consequência, aleluias. Se você pratica o bem, você vai ter consequências boas. Mas se você pratica o que é errado, você vai ter consequências más. E na vida de Davi não foi diferente, na minha vida não é diferente, na sua vida não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por 20 anos, aleluias, Davi andou em retidão. Davi colheu coisas boas, vitórias para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os 20 anos últimos, Davi agora começa a praticar, a fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Então vem as consequências, aleluias, na vida de Davi. Aqui, quando nós vamos ler a história de Davi, nós vemos que até o capítulo, aleluias, 10 de 2 Samuel, Davi está vivendo coisas inusitadas com Deus. Davi está vivendo, aleluia, tempos de bonanças com Deus. Davi, aleluia, está sendo um homem reto aos olhos do Senhor. Mas quando chega no capítulo 11 de 2 Samuel, nós vamos ver que tem uma transformação, uma reviravolta na vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora, aleluia, Davi se deixa ser levado pelo seu coração. Um homem que é segundo o coração de Deus, um homem que era de oração, um homem temente ao Senhor, um homem que foi chamado para guerrear as lutas de Deus, para lutar, aleluia, no exército do Senhor. Agora, Davi, por um simples descuidar, porque é isso que acontece comigo e com você, aleluias, é quando a gente se descuida, é quando a gente sai da ligação que a gente pega contra o Senhor. Aleluia. E aqui no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, vai dizer que Davi, ele fica em sua casa, ele quer descansar, ele não desce para a batalha como disse de costume. Nós sabemos que na época dos reis, quando o seu exército vai para a guerra, era dever do seu rei estar à frente do exército. Mas nesse dia, aleluia, Satanás, ele entra na mente de Davi. Satanás, ele entra no coração de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas missionária, foi ali naquele momento? Não. Porque Satanás, ele come pelas beiradas. Satanás, ele não chega de uma hora para outra. Satanás, ele é paciente. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele trabalha muito
muito tempo. Pense num bichinho que tem paciência, Satanás. Eu creio que a lei Satanás já vinha trabalhando na mente de Davi há muito tempo. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era homem temente, era homem que orava, era homem que jejuava, era homem que buscava a direção de Deus. Mas nesse dia, aleluias, Davi, por um descuido, cedeu e fica na sua casa. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que Davi levanta do seu leito e passeia sobre o terraço da sua casa. Aleluias. Mas os olhos de Davi viu que não deveria ver. E ali começa, aleluias, eu não quero entrar nessa história. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Davi vê o que seus olhos não queriam ver. Davi vê Batseba. E ali começa a desmoronar toda a sua casa. Começa a desmoronar, aleluias, todo o seu reinado. Começa a desmoronar, a desestruturar toda a sua vida, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Mas, missionária, o pecado, quando nós cometemos, não só é nós. Não. O pecado, quando nós cometemos, louvado seja o nome do Senhor, este não atinge somente a mim, mas a todos que estão à nossa volta. Não foi diferente em Israel. Davi pecou, Davi sofreu, a família de Davi sofreu e Israel sofreu junto. Toda uma nação israelense, aleluias, sofreu pelo pecado de Davi. Mas o pecado de Davi foi só esse, missionária. Esse foi o primeiro pecado de Davi. Muitos pecados vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer também, aleluia, não me recordo o capítulo agora. Se eu não me engano, acho que é o último capítulo do livro de 2 Samuel. Vai dizer que Davi agora pede para Joabe, louvado seja o nome do Senhor, contar todos os soldados. E Deus não manda Davi fazer isso. E Deus se ira, aleluia, com mais força contra Davi, por conta disso. Eu vejo isso aqui como o segundo maior pecado de Davi, aleluia, dentre todos os outros. Davi pecou quando ele tomou mulheres estrangeiras. Davi pecou, aleluia, quando ele desobedeceu a Deus, quando Deus disse que não era para os reis de Israel tomar muitas mulheres como esposas. Aleluias. Davi pecou por algo que já foi falado aqui nesta noite, por não saber lidar com a sua própria casa. Muitos pregam sobre Davi e só mostram as maravilhas de Davi. Que Davi venceu Golias, que Davi derrotou os filisteus, que Davi levou 200 precursos para Saul, que Davi, aleluias, era um dos maiores, era o maior guerreiro do exército de Saul, que Davi tinha seus, aleluias, 30 valentes. Todo mundo só prega sobre isso. Mas e os erros de Davi? Aonde ficam os erros de Davi? Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Deus palestrava comigo. E os erros aonde é que ficam? E as maravilhas? Só prega as maravilhas. Moisés, o povo só fala que abriu o mar vermelho, que atravessou o povo no deserto, mas ninguém conta que Moisés matou um egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém conta isso. Mas por que missionário está falando isso nesta noite? Porque o propósito de Deus aqui, aleluias, é lembrar você que mesmo você errando, aleluias, mesmo nós errando, o Senhor está disposto a nos perdoar. Assim, aleluias, como Ele perdoou Davi, assim como Ele perdoou
que a Bíblia nos ensina, Deus ele está disposto a perdoar a mim e a você. Mas como, missionária? Com arrependimento sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não adianta, aleluia, eu saber que eu estou pecando. Não adianta eu saber que eu pequei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não confessar o meu pecado. Glória a Deus. Porque muitos dizem assim, eu pequei. Deus sabe do meu pecado. Deus sabe que eu pequei. Eu vou orar. E vai ficar por isso mesmo. Aqui nesse salmo, aleluias, nos dá a entender que Davi ele está leproso. Davi ele está doente. Tem um relato que Davi passa 2 anos enfermos. Quando aqui, aleluia, diz que ele está com suas chagas, que está saindo pus, que está fedendo, aleluia, dentro desse salmo 38. No versículo 11 vai dizer que os amigos de Davi não conseguiam chegar perto, porque Davi cheirava mal, Davi fedia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem a própria família de Davi conseguia entrar no quarto. Eu suponho que Davi estava isolado dentro de um quarto, porque ninguém aguentava se aproximar de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que aqui eu vejo algo muito bonito acontecendo dentro desse salmo. Eu vejo algo muito bonito dentro dessa oração de Davi. Porque, aleluia, Davi sofreu esse tempo todo. Aleluia, eu posso até conjecturar que Davi chegou até a estar em depressão. Aleluia. Porque o fardo que ele estava carregando era muito pesado. O pecado de Davi não era um só, não era 2, mas eram muitos pecados que estavam sobre os ombros de Davi. Davi, aleluia, eu creio que ele não estava, ele estava andando encurvado, como o próprio salmo está dizendo. O curvado é o peso do pecado sobre os ombros. Ele sabia que ele estava passando por aquilo ali tudo, por conta do pecado dele. Mas bastava somente ele saber. Ele precisava confessar. Ele precisava ser sincero com Deus. Ele precisava ser humilde com Deus. Aleluias. E falar, Senhor, eu pequei contra ti, igual o filho pródigo fez. Eu pequei, Senhor. Eu sei que eu estou assim porque eu estou pecando, Pai. Eu pequei contra tu e eu continuo pecando. Porque Davi, aleluia, ele estava nessa situação, ele sabia que ele estava, mas ele continuava encobrindo o seu pecado. Davi, durante o tempo, ele quis tapar o pecado dele. Ele quis esconder o pecado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por algum tempo Davi escondeu dos homens, mas de Deus Davi nunca escondeu. Aleluias. E quando você peca e você não assume o seu pecado, quando você não confessa o seu pecado para Deus, como Davi fez, aleluias, Davi, aleluia, Deus, aleluias, ele procura um jeito, ele arma uma situação, aleluias, para te apertar, que é para você entender que você está passando pelaquela situação, pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Davi, ele ora ao Senhor. Aqui eu creio que nesta oração, Davi ele estava conversando com Deus, ele estava palestrando com Deus e dizendo: Senhor, eu sei que eu estou vivendo essa situação hoje. Eu sei que eu estou doente hoje. Eu sei que eu estou leproso hoje. Eu sei que eu estou fedido hoje. Eu sei que os meus servos e a minha família, aleluia, não se aproximam de mim hoje por conta do meu pecado com Batseba, por conta do meu pecado de ter matado um Eteu, por conta do meu pecado, aleluia, de ter feito muita coisa contra ti, aleluia, Senhor. O povo de Israel está sofrendo pelo meu pecado. A nação que o Senhor me deu para cuidar está sofrendo por conta do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que no capítulo 12 de 2 Samuel
Vai dizer que o profeta Natan, aleluias, Deus leva o profeta Natan até Davi para repreendê-lo do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Natan, ele usa uma parábola, aleluias, para Davi entender que ele precisava confessar o pecado. Muitas das vezes Deus fala conosco em parábola, para a gente entender que nós precisamos largar as nossas práticas. Mas aqui, como disse, aleluias, no versículo 13 do Salmo 38, mas eu como surdo não ouvi, aleluias, e era como mudo que não abria a minha boca. Quantas vezes Deus nos corrige e a gente se faz de surdo? Quantas vezes Deus nos alerta dos erros que nós estamos cometendo, mas a gente se faz de surdo? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, aleluias, eu já vi, aleluias, não só comigo, mas com outras pessoas, Deus corrigir, mas a gente fingir que não está ouvindo. Aleluias. E se a gente não está ouvindo logo, Deus permite o que permitiu com Davi. Eu torno trazer o que eu trouxe quinta-feira. Aleluias. Glória, glória. Nabal, 10 dias em cima de uma cama. E Deus, aleluias, eu creio, eu tenho certeza absoluta, que esses 10 dias que Nabal fica acamado, foi o tempo que Deus estava dando para Nabal se consertar. Foi o tempo que Deus estava dando para Nabal, aleluias, confessar o seu pecado. Mas Nabal, aleluias, de surdo se fez, de mudo se fez, e de cego também se fez. E 10 dias desfere Nabal de morte. Mas com Davi agora nós vemos que é diferente. Aleluias. 2 anos ele sofre com sua enfermidade. 2 anos as pessoas se afastam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento que quando Deus envia o seu profeta, quando ele entende que o seu pecado não está mais encoberto, aleluias, quando ele entende que agora o seu pecado veio à tona, aleluias, ele diz: agora é hora de dar um basta nisso. Agora é hora de eu resolver essa situação. Porque essa situação não está prejudicando somente a mim, mas a todos que estão à minha volta. Davi, quando começa o seu pecado com Batseba, ele já começa não só destruindo a sua família, mas destruindo, aleluias, a família de Batseba, que também eram homens da sua confiança. Porque quando nós vamos ler, aleluias, o pai de Batseba, Eliam, um dos guerreiros, dos valentes de Davi, o marido de Batseba, o melhor capitão do exército de Davi, e o avô de Batseba, aleluias, um dos conselheiros de Davi. Agora imagina, aleluias, como fica essa família quando descobre essa situação. Imagine, aleluias, a destruição que causa. Eu não vou trazer para o físico, mas eu vou trazer para o espiritual. Porque o pecado, aleluia, ele pode até prejudicar o físico. O físico é fácil de restaurar. Mas e o espiritual? O espiritual, quando ele se quebra, o espiritual, aleluias, uma vez perdida, para você consertar, para você restaurar, esse dá muito trabalho. Agora, um homem de oração, um homem bem visto por todo dentro de Israel, um homem aclamado, aleluias, um homem que era aplaudido pelos seus milhares, um homem que era aplaudido por ter transformado Israel, agora se encontra nessa situação por falta de sabedoria, por dar brecha para Satanás entrar, aleluias, e fazer o que fez. E como eu disse, todo pecado tem consequência. E a consequência de Davi
Muitas pessoas acham que foi só a morte dos filhos. Foi só ver a espada dentro da sua casa, como o profeta profetizou. Que dentro da casa de Davi a espada nunca se apartaria. Mas esse não foi o maior. Aleluias. E no meu ponto de vista, quando eu leio a história de Davi, quando eu olho para esse Salmo 38, aleluias, a maior consequência de Davi não foi ver os filhos dele morrer. A maior dor de Davi, aleluias, não foi ver a família dele se desestruturando. Não foi ver a filha sendo estrupada. Aleluias. Mas a maior dor de Davi foi ele sentir na sua própria carne. Porque quando você vê na carne do outro, e mesmo sendo seu filho, seu pai, a sua mãe, é fácil. Mas quando você lida na sua carne, aleluias, é totalmente diferente. E Davi agora ele viu na sua própria carne, aleluias, que a consequência não veio só sobre a família dele, mas veio exatamente sobre ele. Um homem poderoso, um homem afamado, um homem aplaudido, aleluias, agora leproso dentro da sua casa, que ninguém quer chegar perto. Eu quero transformar isso aqui. Eu quero trazer isso aqui, aleluia. Eu quero sair do físico e trazer para o espiritual. A mesma coisa é eu e você quando estamos leprosos espiritualmente. Quando nós estamos em pecado, aleluia, nós não só fedemos ao nariz do Senhor, não. Nós também fedemos a quem está à nossa volta. Quando nós estamos em pecado, ninguém quer se aproximar da gente. Aleluias. Quando eu e você está em pecado, que alguém passa, vai dizer assim: eu não vou perto, porque é um pecador. Está no erro, está vivendo enganosamente, está vivendo na mentira. Aleluias. Eu não vou chegar perto. Porque, aleluias, aquela mulher adúltera, quando foi pegada, era para ser apedrejada. Aleluia, aquela mulher estava em pecado, aquela mulher estava imunda, aquela mulher estava suja. Se ela ficasse, aleluias, ela ia contaminar outras pessoas. Por que o leproso era tirado de dentro do arraial? Porque nós sabemos que a lepra contamina. Assim é eu e você quando estamos em pecado. As pessoas veem a gente dessa forma, vê o nosso pecado como uma lepra. Aleluia. Vê o nosso pecado como fedor, como cheiro de pus nas narinas. Ninguém quer se aproximar do pecado. Quem está vivendo corretamente, quem está vivendo em santidade, quem quer, aleluia, buscar uma vida com Deus, quem quer buscar uma libertação, jamais, aleluia, vai ficar no ambiente ou vai ficar perto de alguém que está nele, que está em pecado. Porque eu mesmo, eu estou procurando cada dia mais, aleluia, me consertar com o meu Deus. Aleluia, porque os sinais estão aí. Israel está dando todos os sinais da vida de Cristo. Eu quero procurar cada dia mais, aleluia, me consertar e andar reta com meu Deus. Então, se eu vejo que alguém está em pecado e que se eu me aproximar daquela pessoa vai me levar para o caminho errado, eu não vou ir. Eu quero distância. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu entrar no ambiente, o ambiente estiver errado, eu vou precisar sair daquele ambiente para que eu não me contamine. Assim estava o povo, assim estava o exército de Davi. Os homens mais leais de Davi agora estavam com nojo, aleluias, das chagas, do pecado humilhante de Davi. Eu já estou terminando. Aqui nós vimos uma oração linda que Davi faz para Deus. Senhor, eu estou nessa situação. Eu estou em carne viva. Eu estou sangrando. Eu estou impuro. Eu estou fedendo. Eu estou encurvado, Senhor. Eu não aguento mais o peso do meu pecado. Eu não aguento mais carregar isso. Eu não estou aguentando mais viver assim. Eu não estou aguentando mais, aleluia, ver a minha casa padecendo. Eu não estou aguentando ver mais Israel pegar por isso. Senhor, me perdoa.
Me perdoa, Senhor. Retira a tua ira de cima de mim. A ira de Deus, irmãos, quando vem sobre mim a tua vida, Deus, Ele nos alegra. Deus, Ele nos dá chance todos os dias. Eu já ouvi muita gente dizer: Deus não se ira. Mas a Bíblia nos mostra que Deus se irou muitas vezes. E aqui nós vemos um exemplo muito claro. Davi, ele deixa muito claro: Senhor, não me repreendas na tua ira. Aleluias. Porque Davi sabia que a ira de Deus, aleluias, cortava mais do que uma espada. Davi era um homem de guerra. Davi já tinha lutado muitas guerras. Davi já tinha se ferido na ponta da espada várias vezes. Eu posso imaginar que o corpo de Davi era cheio de cicatrizes. Aleluias, porque quem entra numa guerra se fere. Mas a ferida maior de Davi foi ver a mão de Deus pesar sobre ele. Irmãos, não queira ver a ira de Deus na nossa vida. Não queira ver a mão do Senhor pesar sobre a nossa vida. Aleluia, eu já vi muito testemunho. Eu já vi pessoas próximas da gente. Aleluia, que Deus alertou. Aleluia, e não ouviram. E Deus desceu a mão. E quando a mão desceu, foi uma mão pesada. Lembro-me de um jovem, 15 dias antes da morte dele. O Senhor me levantou e me fez ir até a irmã dele e falou: olha, conserta a tua casa. Põe a tua casa em ordem. Aleluias. Eu tenho pressa. Porque se não colocar a tua casa em ordem, ainda por esses dias, eu retirarei a minha mão. No momento que Deus falou comigo, eu achei que Deus estava se referindo ao esposo dela. E 15 dias depois, aleluias, quando nós acordamos com a notícia: mataram fulano de tal. E aí eu entendi, quando Deus falou que ia retirar a mão da casa, e ela própria reconheceu. Ela falou: Deus levantou, aleluias, a irmã Erivalda, para falar que precisava de urgência de correção dentro da minha casa. E que se não tivesse, aleluias, ele ia retirar a mão. E hoje Deus tirou a mão de sobre a vida do meu irmão. Aleluias. E Deus tem alertado o tempo todo: larga, se conserta, limpa o coração, para de pecar, larga a iniquidade, sai do erro. Aleluias, anda nos meus caminhos. Para, aleluias, de estar pecando contra mim, contra a minha palavra. Aleluias. E muitas das vezes a gente está brincando. Coisas mínimas. A gente está dizendo: isso aqui não tem importância para Deus. Mas Deus está dizendo: tem importância sim. E se tu continuar, eu vou pesar a minha mão. Eu vou descer a minha mão sobre a tua vida. Aleluias. É uma reflexão que eu quero deixar para nós nessa noite. Assim como Deus palestrou comigo, aleluias, dentro disso aqui, eu quero que os irmãos reflitam nessa palavra. Eu quero que os irmãos entendam, aleluias, que até mesmo por alguma coisa que o Senhor nos mandou fazer, que a gente não fez, o Senhor, Ele vai cobrar. Ai, não, mas Deus vai cobrar lá no juízo final. Não, Deus vai cobrar aqui. Aleluias. Porque tudo que nós temos que sofrer de consequência de bom ou de ruim, nós vamos sofrer aqui. Naquele dia só vai ser um julgamento para decidir qual vai ser o final da nossa vida. Se vai ser para o fogo eterno ou para a vida eterna. Aleluias. Mas todo, aleluias, o nosso processo, aleluias, de julgamento, aleluias, para as coisas que nós fizemos tem que ser aqui na terra. Então queira ter consequências boas e não consequências ruins. Porque Davi, aleluias, viu seus filhos morrer. Davi viu seu primogênito sendo morto pelo seu próprio irmão. Davi viu, aleluias, o seu filho que ele amava, aleluia, se levantar para tomar o seu trono e ser morto. Davi viu, aleluia, o seu terceiro filho,
que por ordem sucedida era também para assumir o trono, sendo morto, porque, aleluia, ele não chegou a ver, mas foi morto, aleluia, porque queria usurpar o trono do irmão. Davi, aleluia, presenciou a sua filha sendo estuprada, aleluia, pelo próprio irmão, aleluia, por conta do pecado dele. Foi falando sobre Eli, Ofni e Finéias, aleluia. Ele pode não ter pecado diretamente, mas ele pecou sim contra Deus, quando ele omitiu o erro dos seus filhos, aleluia. Quando eu omito o erro do meu filho, o erro do meu irmão, o erro do meu esposo, o erro do meu pai, da minha mãe, eu estou pecando contra Deus, aleluia. Quando eu vejo que alguém está pecando, que alguém está errando, e eu não instruo ele, aleluia, andar pelo caminho certo, eu estou pecando contra Deus. E ele pecou contra Deus, aleluia, porque ele omitiu. Ele via os filhos fazer, aleluia, mas ele cruzava os braços. E esse foi também um dos erros de Davi, aleluia. Davi não teve, aleluia, expulso da sua casa. Davi deixou a sua casa andar de rédea solta. Davi, aleluia, deixou os seus filhos fazer o que bem queria. Porque quando nós vamos ver a história dos filhos de Davi, os filhos de Davi se levantavam, faziam tudo e Davi nunca fazia nada. Aleluia. Você pode observar que quando chega na história, aleluia, de Adonias, no primeiro instante Davi ele está de mão atada. Davi ele não quer encontrar os filhos. Aleluia. Ele continua no mesmo erro. Davi, ele continua, aleluia, dando, aleluia, brecha para Satanás entrar. E a vida de Davi só vai desmoronando. A família de Davi só vai desestruturando. Israel, cada dia mais, vai perecendo. Aleluia. Porque se Davi não conseguia, aleluia, instruir a sua casa, ele 20 anos construiu e instruiu uma nação, mas 20 anos não conseguiu instruir a sua casa. E quando ele não consegue mais instruir a sua casa, ele também já começa a perder o controle da nação. Porque agora pessoas começam a se levantar para se rebeliar. Aleluia. Davi agora já não tem mais autoridade para corrigir o erro de ninguém. Nós vemos muitas passagens aqui, aleluia, se você analisar a história direitinho, o próprio Joabe, família de Davi, sobrinho de Davi, comandante do exército. Quantas vezes Joabe se levantava e queria passar por cima de Davi? Quantas vezes ele não fez isso quando matou, aleluia, Abner, quando matou Amasa, aleluia, sangues inocentes foram derramados. Mas Davi não teve impulso para corrigir Joabe, porque Davi já estava em pecado, já estava no erro, aleluia, já não tinha mais capacidade de corrigir ninguém. Aleluia, entenda que quando Joabe matou, aleluia, Abner, naquele instante era para Joabe ser destituído do seu cargo e ser expulso do exército. Mas Davi já não tinha mais moral para isso. Ele estava em pecado. E Joabe continua se achando no direito de passar por cima. Vai, mata Amasa. Aleluia, depois se rebelia contra Davi. Aleluia, eles querem apoiar Adonias. Aleluia. E Davi continua de braço cruzado. Consequência do pecado. Fraqueza espiritual por conta do pecado. É o que eu falei e vou concluir dizendo. O pecado ele não danifica só o físico, mas atinge principalmente o espiritual. E nós sabemos que quando o nosso espírito, aleluia, esse ele é atingido, louvado seja o nome do Senhor, nós ficamos desorientados. Nós perdemos a força para orar. Nós não conseguimos mais coordenar nada que vem sobre as nossas mãos. Nós perdemos a autoridade. Aleluias. Nós não temos mais, aleluias, coragem de abrir a nossa boca para falar nada. Porque como que eu vou corrigir alguém se eu também estou no erro?
isso, aleluia, foi a vida de Davi. Mas sejamos como Davi no capítulo 38 de Salmos, aleluia. Olhe hoje, quando chegarmos na nossa casa, levantar na madrugada e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Eu sei que eu estou assim porque eu deixei de fazer isso para o Senhor, porque o Senhor me ordenou e eu não fiz. Eu sei que hoje eu estou pagando esse alto preço por conta desse pecado. Mas Senhor, hoje retira a tua ira de mim. Senhor, perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados. Aleluias. Desde o mais grave até o mais simples, porque eu não aguento mais hoje, aleluias, ver o meu povo perecer, a minha casa, a minha família sendo destruída, a minha vida desandando. Aleluia, Senhor, me perdoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu quero andar em retidão contigo. Eu não quero que muitos se afastem de mim, mas que esse chegue a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a reflexão que eu quero deixar para a igreja. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.